Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima. São Paulo está na sua primeira viagem missionária em companhia de Barnabé. Está agora na cidade de Antioquia da Pisídia e resolve, na sinagoga, pregar aos judeus. Depois de um longo percurso histórico, em que ele fala da história da salvação, desde a eleição de Israel até Davi e depois João Batista e Jesus, agora São Paulo conclui dizendo: irmãos, descendentes de Abraão, e vós que temeis a Deus. Os que temem a Deus é um termo técnico, são os que não são judeus, mas simpatizantes do judaísmo. A nós foi enviada esta mensagem de salvação. Tudo o que eu contei de histórico até agora foi para dizer que esta salvação prometida e anunciada agora foi realizada. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus, a quem João apontou, e ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados nas sinagogas. Não encontraram nenhum motivo de condenação para ele, mas pediram a Pilatos que ele fosse morto. E assim, sem o saber, realizaram tudo o que a Escritura dizia a respeito dele. Eles o tiraram da cruz, colocaram no túmulo, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto pelas testemunhas, que são os apóstolos. Nós vos anunciamos este Evangelho. Qual é o Evangelho? Qual é a boa notícia que São Paulo anuncia aos judeus da Antioquia da Pisídia? A promessa que Deus fez aos antepassados, desde Abraão, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, conforme está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Salmo 2 é o que nós lemos em seguida. Este salmo diz assim: O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Jesus foi gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Mas a ressurreição foi como que uma nova geração, porque ele estava morto e reviveu. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei, por tua herança aos povos todos e às nações. O Messias, gerado pelo Pai, é herdeiro do universo. Com cetro de ferro haverá de dominar as nações. Esta imagem do Messias governando as nações com cetros de ferro aparecerá no capítulo 12 do Apocalipse, quando aquela mulher vestida de sol dá à luz um menino que vai governar as nações com cetros de ferro. A alusão a este Salmo 2 para dizer que é a mãe do Messias. O Evangelho apresenta Jesus hoje, na última ceia, tentando consolar os apóstolos depois do anúncio das negações de Pedro e da traição de Judas. O coração deles está perturbado e Jesus disse: não se perturbe o vosso coração. Vós credes em Deus. Deus é meu Pai. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. Jesus iria, com a sua morte redentora, abrir-nos o céu, que havia sido fechado pelo pecado de Adão, e preparar para nós um lugar. Ele iria como primogênito, o primeiro filho a ser ressuscitado dos mortos, para abrir caminho para uma multidão de irmãos, que seríamos nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparado um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Esta frase, esta promessa,
é o fundamento de toda a esperança da Igreja. Que o Senhor venha e nos leve aonde Ele está. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Para onde Ele vai? Ele vai para o Pai, evidentemente. Mas Tomé, que não está entendendo o discurso, pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus então fala de si, uma das expressões mais importantes de todo o Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus vai preparar o lugar e nós, se quisermos ir ao Pai para onde Ele vai, temos que seguir por Ele. Na parábola do bom pastor, ele diz: eu sou a porta, eu sou o lugar de passagem. Quem não passa por mim é ladrão e salteador. Eu sou a porta das ovelhas. Aqui ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho necessário de salvação é Jesus, que veio para ser o mediador entre o Pai e os homens, com a sua humanidade. Fazendo-se homem sem deixar de ser Deus, ele tornou-se o único mediador. Não pode haver outro em paralelo, embora possa haver em série. Ninguém pode ir ao Pai sem passar por Jesus. Mas nós podemos ir ao Pai passando por Jesus e passando antes por Nossa Senhora. Nenhum problema. E passando pelos santos que servem de intercessores. Mas Jesus é um caminho necessário para chegar ao Pai. As palavras de Jesus, às vésperas da sua paixão, são cheias de esperança. Ele vai nos preparar um lugar. Há muitas moradas na casa do Pai dele, e Ele é o caminho para nós chegarmos lá. E Ele vai voltar. Quando Ele volta, deveríamos recebê-lo com alegria. Quando Ele vem para nos buscar e nós demonstramos insatisfação, ou nós não cremos que este lugar preparado por Ele existe, falta de fé, ou nós não amamos a Ele suficientemente. Amamos mais o exílio em que nós estamos e não a pátria para a qual fomos criados. Na hora em que Jesus vem nos buscar, embora a morte seja dolorosa e o sofrimento, por natureza, seja repugnante, não podemos nos comportar como aqueles que não têm esperança. Temos que esperar que o Senhor virá, e quando Ele vier, temos que festejar a sua vinda, qualquer que seja o modo pelo qual Ele venha, porque Ele vem para nos levar para um lugar por Ele preparado ao preço do seu sangue. E Ele vem para nos fazer habitar nas moradas eternas. Que Maria Santíssima, que chegou lá bem antes de nós, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.